Escola Naval, concurso 2023, prova amarela. Questão número 12. Considere que um navio de guerra da Marinha do Brasil danificou o radar de um navio inimigo com um tiro de canhão de 50 milímetros. O radar do navio inimigo passou a detectar apenas uma região angular, que é a solução da inequação, seno de x mais cosseno de x maior ou igual a raiz quadrada de 2 sobre 2, sendo x real. Se o radar do navio inimigo tem um poder de alcance que está dentro da região da circunferência, x² mais y² igual a r², com r menor ou igual a 100 km, então qual a área total de alcance desse radar em que não será possível detectar o navio de guerra da Marinha do Brasil? Tudo bem, inicialmente temos que definir a região angular, que foi obtida após a avaria, né, causada aí pelo tiro de canhão do navio da Marinha do Brasil. Para isso, vamos resolver a inequação. Essa tem uma solução clássica. A princípio, multiplicaremos os dois membros da desigualdade por raiz quadrada de 2 sobre 2. Observe. Seno de x vezes a raiz quadrada de 2 sobre 2, mais, já escrevendo de forma conveniente, raiz quadrada de 2 sobre 2, vezes cosseno de x, maior ou igual a raiz quadrada de 2 sobre 2 ao quadrado, que é meio. Do lado esquerdo surge um seno da soma, pensando em raiz quadrada de 2 como cosseno e seno de π sobre 4. Então, seno x, cosseno de π sobre 4, mais seno de π sobre 4, cosseno x. Isso se resume a seno de x mais π sobre 4, maior ou igual a meio. Muito bem. Ocorre que não é necessário pensar em intervalo, basta que a gente encontre um ciclo de solução para essa inequação. Assim, a gente já é capaz de definir a região angular. Seno igual a meio ocorre em π sobre 6 e sim π sobre 6. Para ser maior que meio, o argumento x mais π sobre 4 deve ser maior ou igual, no caso, pelo sinal de igualdade, que π sobre 6 menor ou igual que 5π sobre 6. Lembrando da circunferência trigonométrica. Subtraindo-se π sobre 4 de ambos os membros, chegamos à conclusão de que x maior ou igual a π sobre 6 menos π sobre 4 menos π sobre 12. 5π sobre 6 menos π sobre 4 vai resultar, vamos ver, 20 menos 6, 14, a princípio, 150 graus, menos 45 graus são 105 graus, 5π sobre 12. Então, aqui, 5π sobre 12, aliás, 7π sobre 12. 7π sobre 12. 7π sobre 12. Ok. Esse é o intervalo, um intervalo, na verdade existiriam infinitos, né? Um intervalo que define a região angular, a partir da avaria. Mas acontece que o que é necessário para nós é a região angular. Então, realizando a diferença, 7π sobre 12 menos o menos π sobre 12 resulta 8π sobre 12. 8π sobre 12 equivale, então, a um intervalo, simplificando por 4, né? A 2π sobre 3. Então, 2π sobre 3. Essa é
esse seria um intervalo a partir do qual a representação seria a representação da região angular. Façamos aqui um desenho para ilustrar isso. Imagine a circunferência trigonométrica no plano cartesiano, eixo das ordenadas, eixo das abscissas e uma circunferência de raio unitário. Bem, acabamos de descobrir que o radar do navio inimigo passou a detectar apenas uma região angular que é a solução para essa inequação. Então, solução para essa inequação é uma região angular que vai de menos π sobre 12, digamos, representada aqui nesse ponto A, até um ponto B, representado por 7π sobre 12. Então, essa seria, a princípio, a região angular que o navio passou a detectar. Mas o que se pede no exercício é a área total de alcance desse radar que não será possível detectar o navio de guerra. Então, essa região destacada em vermelho indica a região que poderá ser detectada. Agora, a região que não poderá ser detectada é essa destacada agora em roxo. Bom, mas essa região inicial, de menos π sobre 12 até 7π sobre 12, é uma região de 2π sobre 3 radianos. Aliás, de 2π sobre 3 radianos. Aqui, ó, correspondente a 120 graus. Já a região que indica o que não poderá ser detectado equivale a 4π sobre 3 radianos. Ótimo. Então, quando se pede a área total de alcance do radar em que não será possível detectar o navio de guerra da Marinha do Brasil, é uma área nesse círculo definido por um ângulo de 4π sobre 3 radianos. Então, essa área será igual a 4π sobre 3 equivale a 240 graus. 240 graus sobre 360 graus de πr ao quadrado, considerando que trata-se de uma circunferência de raio R. Com isso, a área em que não será possível detectar o navio de guerra, simplificando 240 e 360 por 120, resultará 2 terços. Então, 2 terços de πr ao quadrado. Assim, define-se a área no radar em que não será possível detectar o navio de guerra da Marinha do Brasil. Isso conclui a questão número 12.